Olá, hoje é terça-feira, dia 11 de maio e a pergunta de hoje é a seguinte: como que você se relaciona com as crianças? Você já se inscreveu em nosso canal? É simples, no YouTube você vai lá e está escrito, escreve, Santuário do Rossio Paranaguá, vai aparecer lá o nosso canal, a nossa página, e daí você vai clicar num lugarzinho que fica no canto direito seu, assim, do direito seu, está escrito inscrever, daí você clica ali, pronto, já se inscreveu. E mais embaixo um pouquinho tem um sininho, assim, sino mesmo de fazer blim blim, e ali você vai clicar também naquele sininho. Toda vez que a gente começar uma transmissão ao vivo aqui do santuário, você vai ser notificado, ou seja, vai ser avisado que está começando uma transmissão aqui do santuário. Muito bem, ontem o Elielson fez uma pergunta que estava na minha listinha de ontem e eu disse que ia responder hoje. A pergunta dele era, quando eu estava falando lá na semana passada sobre vocações, sobre a vocação religiosa, vocação feminina e masculina, vocação sacerdotal, ele perguntou assim: Padre, quando surgiu a primeira congregação feminina? A história das congregações é assim, não foi exatamente logo depois de Jesus ter passado aqui pela terra que começaram as congregações religiosas, demorou um tempo. Mas São Bento, já ouviu falar de São Bento? Ele é o fundador, digamos assim, da vida religiosa. Ele quis ensinar que as pessoas precisavam se consagrar a Deus para servir a Deus 24 horas por dia. Então, ele dizia que cada pessoa que se consagrasse, ela tinha que fazer duas coisas: rezar e trabalhar. Rezar e trabalhar, o dia inteiro. Esse era o lema dele, rezar e trabalhar, intercalar oração e trabalho. Então São Bento criou, de certa forma, a vida religiosa masculina. Só que ele tinha uma irmã chamada Escolástica, irmã de sangue mesmo, irmã de São Bento. E essa irmã dele, já que ele tinha fundado a vida religiosa masculina, ela fundou a vida religiosa feminina. E aí começaram as irmãs, E vem desde esse tempo, era o século, se não me engano, o século 2 ou 3, lá no comecinho do cristianismo. Então, foi assim que começou a vida religiosa. Pessoas que saem do mundo, das coisas normais do mundo, que se consagram a Deus para fazer duas coisas: rezar e trabalhar para Deus. É a consagração, a vida consagrada, entende? Depois disso, que nasceram os beneditinos, com São Bento, depois disso vieram as outras congregações. A nossa congregação, por exemplo, a minha, que foi fundada por Santo Afonso Maria de Ligório, em 1732, mas tem congregações muito mais velhas, ordens religiosas muito mais velhas do que a nossa, e assim vive a vida religiosa no mundo todo. Eu perguntei no começo como que você trata as crianças. Jesus tinha uma predileção, ele gostava muito das crianças. Tanto é que um dia ele disse assim: deixai vir a mim as criancinhas, porque o reino dos céus é delas. E quem não se comportar, quem não tiver um coração parecido com o coração das crianças, não entrará no reino dos céus. É Jesus que disse isso. Então ele gostava muito das crianças. Mas hoje a minha reflexão é no seguinte sentido. A gente tem visto na imprensa ultimamente, sempre teve eu acho, mas acho que agora com a comunicação muito avançada, a gente tem visto assim absurdos com crianças. Assassinato até, você tem acompanhado aí na imprensa, na reportagem. Então, assim, as crianças são seres inocentes, são seres que não sabem o que é certo, especialmente ali até os 3, 4 anos, elas são muito inocentes. E tem gente que não tem paciência com as crianças. Então, assim, como que você lida com as crianças? Você dá carinho, você tem paciência, você cuida, protege. Você que é casado, que tem criança em casa, ali até os 5, 6, 7 anos, você briga na frente da criança?
Você sabia que uma discussão entre os pais na frente do filho, aquilo pode criar na cabeça, na consciência, na mente da criança um trauma para o resto da vida? Ele vai ficar assustado de ver os pais que ele ama, as pessoas que ele ama, brigando na frente dele. Então eu estou dizendo isso porque essa semana eu vi uma cena que me deixou intrigado, que era assim, os pais brigando na frente da criança e a criança simplesmente sentou assim, abaixou a cabeça e colocou as mãozinhas assim. Eu achei uma cena tão forte aquilo, porque a criança estava indefesa, não tinha a quem recorrer e não tinha o que fazer também. Então ela foi absorvendo aquela raiva, aquela coisa que os pais estavam fazendo, ela foi absorvendo tudo aquilo. Aquilo vai ficar na mente dela para sempre, porque a criança ela está num processo de construção da sua mente, das suas emoções. Né? Como que uma criança vai crescer num ambiente desse? Então, pense antes de falar coisas ou fazer coisas na frente das crianças, porque você tem uma grande responsabilidade sobre a formação dessa criança que está aí com você. Certo? Então vamos aprender com Jesus, deixai vir a mim as criancinhas, porque delas é o reino dos céus. E onde tem uma criança, gente? Uma casa que tem uma criança é uma casa alegre. Ai, padre, mas ele é muito terrível, ele sobe no sofá, pula, puxa as coisas e corre, não sei para quê. Mas que bom, é sinal de saúde, é uma criança saudável. Muito triste seria se ela não pudesse fazer nada disso. Então tenha paciência, respeite o processo, né, de cada idade. Eles estão nesse momento de correr, de pular, de puxar tudo. É o momento deles, eles estão ainda se formando, né? E você que é adulto, que deve ter essa paciência de ensinar o correto e não de fazer coisas assim que vão estragar a mente, as emoções dessa criança que um dia vai ser adulto como você. Bom, vamos então fazer a bênção aqui da água, dos objetos de devoção. E hoje eu gostaria que você, no seu momento de oração, rezasse um Ave Maria especial para as crianças que você conhece, para que elas possam crescer abençoadas por Deus, mas respeitadas pelos seres humanos. Senhor Deus Todo-Poderoso, fonte e origem de toda bênção, abençoai essa água que vamos usar para pedir a proteção contra toda doença e todo mal. Abençoai também, Senhor, os nossos objetos de devoção que expressam nossa fé. Concedei, ó Deus, que utilizando-nos da água benta e desses objetos de devoção, possamos nos aproximar de vós com o coração puro. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Muito bem, que essa água benta aí na sua casa seja fonte de saúde, de proteção e de alegria. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Desça sobre você a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. Amém. Um grande abraço, fique com Deus e até amanhã, se Deus quiser.